Depois de 3 anos de retração, a economia do Rio de Janeiro voltou a crescer em 2018. Ainda é uma recuperação tímida para um estado que é o segundo mais rico do país. Para acelerar essa recuperação, a aposta é em setores tradicionais da produção fluminense, como a indústria do petróleo e gás e naval, mas também no setor de serviços, em especial na emergente economia criativa. Sobre esse e outros assuntos, vamos conversar agora com o senador Harold de Oliveira, do PSD, porque o desenvolvimento do Rio de Janeiro é assunto de Estado. Conosco aqui o colega Antônio Machado, obrigado pela presença. Obrigado, senador Harold, pela sua presença no programa. Eu fico muito feliz de poder conversar com vocês sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado diferenciado, vou dizer por quê. Vamos conversar sobre o que a gente falou no começo do programa, a questão da recuperação econômica do estado do Rio de Janeiro. O foco, nesse caso, tem que ser realmente a indústria de óleo e gás, senador. A gente, enquanto o senhor vai respondendo, vamos mostrando uma arte aqui. Não, o Rio de Janeiro ele é um estado realmente sui generis. Todas as regiões e todos os estados têm suas próprias características. Mas o Rio de Janeiro também tem uma história que, de certo modo, influencia culturalmente, tradicionalmente o estado, por ter sido capital, antiga capital do estado da Guanabara. Então, a vocação, a preocupação em nível nacional, principalmente dos segmentos políticos, nem sempre ajuda muito o foco nos problemas do Estado. Isso é uma das questões que nós temos. Isso não é um defeito, é uma característica. As vocações naturais são turismo, evidentemente, né? Óleo e gás, que essa é uma das vocações da natureza que nos deixou lá nas nossas plataformas no Estado. Então, essas são as duas. E a questão realmente essa capacidade criativa do carioca e do fluminense. Também constitui, então, né, nesse momento de tecnologias, de inovação, de criatividade, então vai ajudar muito o Estado no seu desenvolvimento, no meu entendimento. As políticas têm que ser focadas, no meu entendimento, prioritariamente nessas 3 áreas. Inclusive, esse gráfico que mostra a divisão do PIB do Rio de Janeiro, que é quase 10% do PIB do Brasil, mostra ainda um pouco ali da herança da capital federal, 18% do PIB pela administração pública. Então, temos muitas empresas públicas estatais sediadas no Rio de Janeiro. A Petrobras, né? Por exemplo, a Petrobras, o BNDES e vários outros, né? Mas 15% do setor economicamente mais forte do Estado é realmente o extrativismo mineral, que é a indústria de óleo e gás, né, senador? É muito difícil você fugir dessa tradição, até pelas riquezas do Rio de Janeiro, agora ainda mais com o pré-sal. Essa digamos assim, é o polo hoje, inclusive, em debate no Brasil, né, que leva-se em conta aí a questão de que a natureza pertence, o subsolo pertence ao Brasil, então os demais estados estão pleiteando uma participação cada vez maior nessas riquezas. O que é legítimo, a gente tem que, naturalmente, buscar politicamente um equilíbrio, para que não haja também, porque a região de exploração gera danos ambientais, gera uma série de questões que foram compensadas aí. Uma outra questão, que também, que os royalties ficaram com os estados produtores, além das questões de ambiente, foi a questão de que o ICMS é taxado no destino, não é na origem. Então, houve uma compensação no equilíbrio. Essas questões sempre são debatidas. E nós agora estamos, inclusive, aguardando a decisão do Supremo com a ADI, né, no mês de novembro, que eles devem tratar desse assunto. Isso será uma questão, o pleito, né, dos demais estados, vai ser uma pancada muito forte para os estados produtores, principalmente para o Rio de Janeiro. Agora, eu queria, sobre o pré-sal, está marcado para novembro o leilão dos excedentes do pré-sal e já ficou acertado que o Rio de Janeiro terá uma participação maior do que a prevista inicialmente nos royalties desse leilão. A seção onerosa ela foi bem definida, foi muito debatida, né, e foi aprovada. A União fica com 70%, né, desses excedentes
e os estados 15% e os municípios 15%. Fizemos durante o processo, a tramitação, fizemos uma negociação e a União abriu mão de 3% dos seus 70%, que vão significar, nesse leilão, cerca de 2,5 bilhões, um pouco mais, um pouco menos, de reais para o Estado do Rio de Janeiro. Isso foi uma conquista mais da própria bancada de senadores, né, do Rio de Janeiro e o entendimento do governo da importância que é o Estado do Rio de Janeiro dentro do concerto dos demais estados do Brasil nessa transição. O que eu queria perguntar, o senhor acha que ficou claro no texto que está na Câmara a obrigatoriedade desses recursos serem aplicados em saúde, educação, infraestrutura e não no funcionalismo como foi no passado? Ficou muito claro e esse, inclusive, eu tenho lido na imprensa, é uma das preocupações do governador que está pretendendo, pelo menos, liberar desse carimbo uma parte desse recurso. Mas eu defendo a posição de que, como está no texto, é como deve ser. A solução de pagamento de salários, enfim, desse custeio da mão de obra, tem que ser buscada de outra maneira. O senador, realmente o governador Wilson Witzel já anunciou que ele pretende usar esse dinheiro desse leilão de novembro para fazer obras de saneamento e obras de infraestrutura nos bairros e cidades que mais necessitam. É realmente o caminho correto para a aplicação. O caminho correto, evidentemente. Eu estou de pleno acordo com o governador. Porque senão evitar que as cidades não vivenciem mais uma vez a maldição do petróleo, né? A maldição do petróleo, realmente, porque essa ação direta de inconstitucionalidade, ela vai dar um prejuízo aí de 2020 a 2023 de cerca de 56 bilhões para o Estado. O Estado e município, sendo que o Estado perde aí 26,6%, perde aí uns 6%, cai para 20%, mas os municípios caem de 26% para 4% o acesso aos royalties. Então, vejam que vai ser uma catastrófica do ponto de vista dos orçamentos municipais. E os prefeitos fluminenses têm procurado o senhor para ver que solução pode ser dada para isso? A nossa luta é tentar adiar essa decisão até que se defina por lei, num acordo mais amplo, né, que nós estamos tentando fazer aí, né, um novo pacto federativo, para vermos como é que nós reequilibramos as finanças estaduais e municipais. Essa é a questão. Mas eu não sei qual é a disposição realmente do Supremo, que está lá, está com data marcada, agora para o mês que vem, né? Para o próximo. Então, essa é a situação. O senhor falou em pacto federativo. Existe uma proposta, me parece que dos governadores, de se acabar com a Lei Candir. Né? O que o senhor acha dessa proposta? É muito... Essa lei, como uma coisa muito antiga e já está consolidada, eu acho muito difícil mudar. São 7 pontos, eu não me recordo quais são, já aprovamos são 7 pontos desse primeiro arremedo, vou dizer assim, de pacto federativo que foi negociado. O pacto federativo, no meu entendimento, tem que ir mais além, porque nós temos muitas distribuições de recursos da União que foram feitos no passado em contextos, né, bem diferentes dos que nós estamos vivendo hoje. Então, esses fundos constitucionais que existem... Aqui mesmo em Brasília, o Distrito Federal tem um fundo que tem que ser substituído por alguma outra coisa nesse novo pacto federativo para não ficarem essas distorções. Essa retomada de crescimento do Rio de Janeiro, papel importante deve exercer a indústria naval, né, senador? O Rio de Janeiro já foi um dos estados que tinha uma enorme produção naval, os estaleiros funcionavam a pleno vapor e hoje a gente tem informação, inclusive, que apenas 2% do faturamento dos estaleiros fluminenses são de construção de novos navios. A grande parte da atividade é só de manutenção. A crise, ela causou... O seguinte fato que foi muito ruim para o Rio de Janeiro é que as plataformas, ou algumas plataformas da Petrobras que estavam em construção nesses estaleiros, foram interrompidas, porque são de crise, porque o Estado entrou realmente numa situação complicada, uma crise fiscal, está inclusive nesse regime
de recuperação fiscal até hoje, né? E aí ocorreu o quê? Assim, o que ocorre é que esses royalties, as administrações não atentam para que os royalties são sazonais. E, às vezes, o preço do barril de petróleo sobe muito, dá aquela ilusão, então vão gastar muito, assumem-se muitos riscos, muitas dívidas, e depois cai o preço e aí fica a dívida. Esse foi o grande problema do Rio desde o passado, é o comprometimento dos royalties com o futuro, que dentro de um parâmetro que o dólar no tempo passado era $100 o barril, então deu todo um parâmetro. Depois caiu, chegou a 40, 50, 60 reais. Então aconteceu esse fato que as administrações não atentaram para isso. Entramos em crise, essas plataformas, então, tiveram que ser interrompidas, foram algumas para a China, e os estaleiros ficaram parados. É como se diz na gíria popular, né? Muitas dessas prefeituras estavam vendendo jantar para pagar o almoço, né? É isso mesmo, é isso aí, verdade. Verdade. O royalty, exatamente, a metáfora é essa mesmo. O senhor falou no regime de recuperação fiscal, do qual o Rio de Janeiro é o único estado que aderiu a ele, né? Mas agora ele corre o risco de ser expulso por não ter cumprido algumas parcelas, verdade. E o inclusive a CPI da Alerj diz que se não for renovado, sobre a situação fiscal do Rio, o Rio corre o risco de quebrar no ano que vem, né? Sim, como é que o senhor vê essa questão? Os números, a gente nunca sabe quais são, porque números sempre... Mas o número que eu vi foram 13 bilhões e meio, esse que é oficial do Estado. Então, esse é o rombo fiscal. Tivemos agora, com o aumento do barril, veja, o aumento do preço do barril do petróleo, deu um certo alívio e empurrou um pouco, vou dizer assim, entre aspas, não quero que aconteça, nós temos que encontrar outras soluções, mas empurrou essa data da crise um pouco para frente. Mas o senhor acha que o governo estadual tem que ser mais agressivo no controle dos gastos, inclusive porque um dos itens acordados com a União é a privatização da Companhia de Água e Esgoto, né? O senhor acha que está faltando agressividade do governo, né? É muito negociado, sabe? Aí existem forças políticas e interesses de toda a natureza. Já foi tentado algumas vezes essa privatização e não foi possível fazer, sempre acharam melhor ficar. Eu acho que eu sou privativista desde sempre aqui, 36 anos aqui no Congresso. Vim para o Congresso para privatizar o setor de telecomunicações, foi meu primeiro projeto parlamentar, só conseguimos isso depois de 4 mandatos, em 95. Então eu acho que tem que privatizar, sim. Mas acontece aí, vem as reações naturais dos trabalhadores da própria empresa que não querem. E de certo modo também, lá no Rio, essa empresa que faz toda essa parte de infraestrutura, distribuição de água, esgoto, etc., ela não é uma empresa que dê tanto prejuízo assim. Então, miram na empresa, não é para evitar gasto do orçamento, miram mais para obter recursos da geração de caixa, geração de caixa. Então, realmente o ponto de discutir é esse aí. Senador, caixa para tapar buraco é fogo, né? E é um dinheiro que só entra uma vez, né? Só uma vez. Na verdade, então tem que ser usado bem com parcimônia. A economia criativa no Rio de Janeiro, o senhor também defende investimento nessa indústria, né? E nos serviços também. É um setor em crescimento no Brasil e no mundo todo. Vamos explicar primeiro um pouco para os espectadores o que é economia criativa e o que isso representa. Enquanto o senhor fala, temos aqui um infográfico que já dá uma boa noção. A economia criativa, ela foca essencialmente eu vou usar um termo errado, né? Mas digo, é na comercialização da criação intelectual. Vamos dizer assim, a criação intelectual é aquele produto da reflexão, da inteligência, etc. E a tecnologia, que é talvez o resultado mais síntese desta capacidade de criação, ela abre espaços para inovações em todas as áreas das cadeias produtivas, da área política, da área social.
E é justamente o estado do Rio de Janeiro, o Carioca e o Fluminense, eles têm esta vocação reflexiva e têm esta vocação para prestação desse tipo de serviço e para desenvolvimento, então, da inovação. E nós estamos apostando, aliás, como todo mundo aposta, nesse vetor como uma grande possibilidade, agora, nesse momento de transição, de ruptura tecnológica. Nós vivemos um momento completamente diferente dos outros em termos de desenvolvimento tecnológico. Hoje nós estamos tendo uma ruptura total, que é uma mudança muito radical. Então, nós precisamos aproveitar bem esse momento, levando em conta a vocação natural do povo carioca e fluminense. O senhor também tem defendido investimentos, assim, a recuperação da construção civil, né? Que é um setor que normalmente é por aí que começa a recuperação, né, de um país. A construção civil tem uma característica muito importante que a gente tem que sempre considerar, que ela tem a capacidade de gerar emprego naquela base de trabalhadores com menor qualificação, menor número de horas de qualificação. Então, ela serve como um colchão para facilitar e melhorar a qualidade de vida da base da pirâmide social. O Rio de Janeiro é um estado em crescimento, com movimentações urbanísticas de construção civil para a Zona Oeste, via litoral, para Barra, Jacarepaguá, então sempre foi muito densa a atividade de construção civil. Com a crise, essa atividade refluiu bastante e, claro, gerou um desemprego nessa base. E esse desemprego vai para de onde vão tirar o trabalho, vai ser remunerado, vai para essa atividade não remunerada, são camelôs, etc., né? Vai para informalidade. Que é uma tendência nacional, né? Assim, a recuperação que tem acontecido. Quando não vai para a criminalidade, né? Mas normalmente é para a informalidade. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Nós temos esperança de que a gente comece a sair disso rapidamente. Rio de Janeiro tem outra vocação muito importante, além de todas as indústrias que nós falamos, a indústria que não polui, que é a indústria do turismo, senador. O Rio de Janeiro... Essa, para mim, é a mais importante, a indústria do turismo, e nós temos um espaço enorme. O Brasil é o 88º em turismo. O Rio de Janeiro está aqui né? Então, são cerca de 2 milhões de turistas anos, é muito pouco. Se nós pegarmos aí, por exemplo, Espanha e outros países europeus, mesmo na França, na Riviera Francesa, são milhões de turistas o ano inteiro, aproveitando as oportunidades sazonais, as estações do ano. Então, nós aqui temos um clima muito ameno que dá para fazer turismo o ano todo. E as nossas vocações aqui, com grandes eventos, etc., tudo isso tem que ser muito explorado. Mas o Rio de Janeiro tem um ofensor, o pior ofensor para o turismo, que é a violência. Por isso, o governo do Estado, hoje, ele foca em reduzir a criminalidade, agindo fortemente contra o crime organizado, principalmente tráfico de drogas, etc. É o que ele está fazendo. Nós tivemos uma intervenção, né, da União, através das Forças Armadas, e dessa intervenção restaram recursos. E esses recursos agora o governador está utilizando para reequipar e retreinar, reciclar o treinamento das forças policiais com bom resultado. Diga-se que o resultado tem sido muito bom. É claro, existem alguns conflitos, né? Mas a Polícia Federal, a Polícia do Estado, ela está hoje muito mais consciente e muito mais amparada, entende? Nós entendemos que temos que dar todo o apoio à polícia, porque no Rio houve sempre uma tendência de desmerecer o trabalho da polícia, de desqualificar, considerá-los quase que pior do que os bandidos que eles têm que combater diariamente, arriscando a sua vida, como realmente arriscam, morrem centenas de policiais por ano. Eu até queria citar uns dados aqui. Nos primeiros 8 meses desse ano, os homicídios no estado do Rio de Janeiro caíram 21,5%. No Brasil caíram 22%. 22%.
Mas as mortes de policiais, como o senhor citou, neste ano no Rio de Janeiro, subiram 16% em relação a 2018. E também a gente vê muitas notícias de vítimas inocentes nesse confronto da polícia com os traficantes. Tem sido muito questionada, como o senhor já citou, inclusive, aqui, a política do Estado de combate ao crime organizado e à violência no Rio de Janeiro. O senhor acha que o governo do Rio de Janeiro, no momento, está no caminho certo, apesar dessas situações que acontecem? Eu acho, sim, que está no caminho certo. São os aspectos principais da ação anterior, da intervenção da União, foram inteligência, agir na área de inteligência, tentar unificar as informações sobre o que ocorre nas comunidades e treinar os policiais com armas mais modernas para poder fazer o enfrentamento. Porque nessas comunidades nós temos o quê? Nós temos armas que entram pelas nossas fronteiras e vão direto para essas verdadeiras corporações de guerrilha, né, que eles estão muito bem treinados. Então a polícia não pode entrar com rosa na mão. Ela tem que entrar com arma, no mínimo, com o mesmo poder de fogo e agir. E, claro, a comunidade serve como um escudo para a criminalidade. Então, nós temos esses eventos que a gente lamenta muito, mas são inevitáveis esses confrontos que possam ocorrer. Sendo que a maior responsabilidade é dos próprios assim, criminosos que ficam atirando a esmo, né, dentro das comunidades. O senhor fala muito de questão de bala perdida no Rio de Janeiro, mas é até uma curiosa, que outro dia eu estava vendo que não tem bala perdida de traficante. Nunca tem notícia que a pessoa foi vítima... Não, sempre é de policial, né? Os policiais que são sempre os responsáveis pela bala perdida. São os que menos usam tiro. Os traficantes fazem tiroteio entre eles diariamente, naquelas comunidades, e bala perdida, e atiram a esmo, e bala perdida é só de policial. Realmente são as maldades aí que existem de uma política torta que veio do passado e que eu acredito que o governador do Estado está buscando justamente reorientar. Aliás, como tudo no Brasil. Vivemos um momento de reorientação em toda essa área, digamos, de combate à criminalidade, que no fim é dar fim à impunidade, que é a pior praga que existe no Brasil. Agora, esse pacote anticrime aí do ministro Sérgio Moro, em tramitação nas duas casas, isso vai ser uma coisa muito importante, porque vai forçar aos criminosos potenciais raciocinarem e pensarem duas vezes antes de cometer um crime. Só a existência dessa lei já vai reduzir a criminalidade. Como, aliás, reduziu agora a questão de homicídio, é pela nova disposição do próprio governo. Agora, o senhor citou uma dificuldade que o Rio de Janeiro enfrenta, que não é ele que resolve, é o governo federal, que é a questão da entrada de drogas e de armas pelas fronteiras. Mas estão em entendimentos e o governador e a União está muito preocupada com isso, as Forças Armadas têm notícias que estão agindo para reduzir. E se a gente fizer uma avaliação, a quantidade os recordes de apreensões de cocaína e de armas nas fronteiras, com a ação da Polícia Rodoviária Federal, nesse último semestre, foi muito grande. Todo dia tem um caminhão carregado, coisa que não acontecia. Havia uma grande permissividade. Então, esse sinal que está havendo essa ação. Não é fácil, porque a fronteira do Brasil é muito grande e é seca. E nem os Estados Unidos, que têm o poderio que têm, conseguem controlar toda a fronteira uma pequena fronteira, porque o resto é oceano, né? No norte do Canadá não tem nada disso mesmo. Norte do Canadá não tem muito problema. Não, o Canadá não tem problema e os oceanos são dos dois lados, não tem nenhum problema. Então, o negócio é ali mesmo. E os Estados Unidos não é vizinho. E é o único país. E os Estados Unidos não faz fronteira com os dois maiores fabricantes produtores nós de cocaína. Temos vários países, exatamente. Produtores de coca, né? De cocaína, etc. É verdade. Senador, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Agradeço também ao colega Antônio Machado pela sua participação. Eu que agradeço. Espero que nossos telespectadores tenham tido alguma informação realmente. De minha parte menos, mas de vocês com os nossos gráficos. Pelo contrário, senador. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um privilégio. Muito obrigado. E agradeço também a você pela sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, no senado.leg.br/tv,
ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado, você pode ligar para o Alô Senado 0800 61 2211. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.